Então, o Renascimento, primeira fase 300, segunda fase 400. O 400, a coisa já muda um pouco, ou seja, já é o século XV. Eu tenho a família Médici no poder. A família Médici no poder, né, de Florença, é uma família muito poderosa. Ela tem o rei da Toscana, ela vai ter no século seguinte a rainha da França, né? Ela vai ter depois, no outro século, o rei da Escócia, que vai se tornar rei da Inglaterra, né? Que é descendente dos Médici. Então, uma família muito, muito, muito rica, muito, muito, muito poderosa, essa família, que vai, portanto, financiar um monte de artistas. Então, os principais artistas vão, né, que estavam esparramados ali pela Europa, pela Península Itálica, vão se localizar agora preferencialmente em Florença, para tentar mostrar o quanto que eles são ricos, para cair nas graças, o tanto que eles são habilidosos, para cair nas graças da família Médici, ser sustentado pelos Médici, ser um pintor, um escultor, um literato, um artesão, enfim, que trabalha para os Médici. Tá? Então, Florença passa a ser a principal cidade, com a família Médici a principal mecenas. Bom, aqui a gente fala mais da pintura do que da literatura ou da escultura. Só que é uma pintura diferente, é uma pintura a óleo, sobre tela. Quando eu falo do Giotto, o Giotto pinta a fresco, ou seja, ele pinta a parede. Você tem a parede, a massa corrida, e na massa corrida fresca você pinta. Na pintura a óleo, é essa pintura que você tem a tinta e você faz uma tinta a óleo e pinta a tela. Né? Então muda um pouquinho a técnica, mas a arte é a mesma. A grande revolução talvez tenha sido proporcionada pelo Masaccio. Masaccio é o cara que vai inventar a geometria em perspectiva. É ele que vai pegar a geometria e vai nos ensinar a usar a geometria para desenhar tudo com profundidade e dentro de uma mesma perspectiva. Quer dizer, como que as coisas se posicionam em função de um determinado ponto de visão. É sensacional isso o que ele vai fazer. Tá? É ele que permite diversas obras, né, como isso aqui, por exemplo, né, ou como isso aqui, por exemplo, né, aquilo, né, essa daqui. Eu vou explicar nessa daqui, né, que é lá do Cinquecento, eu já volto para analisar as outras. Mas o que essa obra aqui tem de muito interessante? Aqui é o casamento da Virgem, ou seja, é Maria se casando com José. Qual que é a jogada da geometria em perspectiva? Repara que eu tenho um primeiro plano de pessoas aqui, um segundo plano com as pessoas aqui, um terceiro plano lá no fundo, né? Eu vou ficar um pouquinho maior para mostrar. Um terceiro plano aqui no fundo, ó. Né? E aí eu ainda tenho lá a paisagem e aqui atrás eu já tenho, né, dentro, vazado dentro, o fundo, né? Então, essa obra ela é muito interessante porque ela vai nos mostrar o poder da geometria em perspectiva, o poder de eu pegar uma tela e colocar 6, 7 planos, né, em relação ao plano de fundo. Então eu vou diminuindo as pessoas, né, e colocando mais para cima e embaçando para fazer com que isso traga uma sensação de profundidade absolutamente. Eu acho maluco, porque eu sou um demônio, não sei pintar, desenhar, cantar, tocar, não tenho talento artístico absolutamente nenhum. Então, para mim, isso daqui é mágico. Entendeu? É muito, muito, muito incrível. Então, e é o Masaccio que faz isso, mas ele não é o mais célebre, né? Os mais célebres desse momento são o Botticelli e o Leonardo da Vinci. O Botticelli vai pintar aqui, ó, o Nascimento de Vênus. O Nascimento de Vênus, que é essa daqui, e lá a Alegoria da Primavera, mas o Nascimento de Vênus é interessante porque o Nascimento de Vênus é uma obra
que vai trazer justamente a questão de Vênus, ou seja, mitologia greco-romana. Entendeu? Mitologia greco-romana. Então tá aqui. Zéfiro, né, aqui o cara, né, o mensageiro dos deuses, ali Vênus nascendo de dentro de uma concha. A questão da nudez, que é super comum para os gregos, mas é muito mal vista pela Igreja Católica, né, os corpos não cobertos, né, então isso é muito interessante, tá, a gente observar. E o Leonardo da Vinci, que é, aqui vou colocar essa obra dele, observa essas linhas aqui, né, tem o simétrico lá do outro lado, como isso nos traz a sensação de que a sala tem um fundo, né? E ele coloca as três janelas lá atrás, que são as entradas de luz, né? Então o nosso olhar acaba sendo conduzido lá para o fundo, né? E para o centro do quadro. Por quê? Porque a maior janela é essa aqui que tem Jesus. Percebeu? Então o nosso olhar é conduzido para Jesus. Essas linhas aqui também levam lá para o fundo, as linhas laterais levam lá para o fundo, as janelas, esse foco de luz aqui no fundo. E no centro disso, Jesus. Tá? Como se não bastasse, eu vou ampliar aqui. Cadê? Aqui. Eu vou ampliar aqui para a gente enxergar o seguinte. Observa, né? Ó, essa cabeça, essa cabeça, essa cabeça, essa mão, esse corpo, essa mão, tudo isso apontando para o centro, apontando para Jesus. Reparou? Sim? Agora, do outro lado, eu tenho essa mão, esse braço e essas duas mãos apontando para cima. Ou seja, eu tenho a dupla natureza de Cristo. Cristo homem e Cristo Deus. Professor, eu vi num filme que se você pegar essa pessoa aqui que está de rosa, ela vai caber perfeitamente aqui, por isso essa daqui é Maria Madalena. Para, por favor. Né? O Código da Vinci. O que o Código da Vinci tem de muito legal? Você tem muita dificuldade em saber o que é verdade e o que é mentira, o que está certo, o que é errado, né? Mas a sacada foi absolutamente genial de você misturar, né, essa história da Maria Madalena ali ao lado de Jesus. Da Vinci é o maior nome do Renascimento, talvez, junto com Michelangelo, urbanista, escultor, engenheiro, físico, músico, botânico, quer dizer, tudo. Ele que pintou aquele quadro, né, esse daqui, a Santa Ceia, e a Gioconda, que a gente chama de Mona Lisa. Interessante da Gioconda, como ele usa a técnica do esfumato tanto para produzir volume nas mãos da Gioconda, né, veja como ela tem volume, né, uma mão fofinha, gordinha, como ele usa o esfumato para, embaçando o fundo, fazer a figura da frente se destacar. Né? A gente faz isso quando a gente tira foto com o nosso celular, a nossa câmera faz automaticamente o blur, né? Ou seja, ela borra o fundo para a figura da frente se destacar e parecer um pouco mais tridimensional a foto, né? Ela ter mais profundidade e a imagem ficar mais real. Então, o blur daquele momento era o esfumato, né, que é essa técnica de você embaçar um pouco o fundo, borrar um pouquinho o fundo para a figura se destacar. Uma outra coisa que eu acho muito divertida dessas obras é o olhar. É o olhar. Onde você for, você vai ver a Mona Lisa olhando para você. E isso é muito divertido. Né? Então eu estou olhando, eu estou com duas telas aqui. Nessa tela ela está me olhando, nessa tela ela está me olhando, e se você quiser pagar uma de louco e se levantar aí na sua casa e caminhar olhando, né, de diferentes ângulos, você vai perceber que ela continua te olhando. Não importa onde você esteja,
a Mona Lisa vai te olhar. Ó, vou deixar ela bem grande aqui para você fazer o teste. Ó, ela continua me olhando, uma cara de sabido, uma cara de eu sei alguma coisa que você não sabe, né? Ou eu sei alguma coisa que você acha que eu não sei, né? Mas é muito engraçado. Depois pausa o vídeo e tenta fazer, que é bem divertida a experiência, tá? Então eles que inventam essa jogada. E ali o homem vitruviano, quer dizer, o homem aqui como referência, né? O homem como centro. Centro de quê? Bom, o homem como centro do quadrado, o homem como centro do círculo, né? Então essas duas coisas são correspondentes, né? Então o homem circunscrito no círculo e no quadrado. Extremamente interessante essa percepção do homem vitruviano, né? Ali a movimentação do homem tocando, né, nas extremidades do quadrado e tal, né? Então um trabalho todo de proporção e coisa toda. Tudo bem? Tá claro?